Basta ser mulher para ser vítima da violência, né? Não importa se está na mesa de parto, que a gente já viu mulher sendo estuprada na mesa de parto. Não importa se o bebê nasceu e tem dias, porque a gente já viu situações de bebês de dias sendo estuprados, de meses, sendo vítima de violência, morrendo, espancado. Não importa se tem 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 70, não importa. Não importa se ela é policial militar, se ela é policial civil, delegada, se é da NASA, se é advogada, se é prefeita, se é governadora, se é polícia, se é mulher do presidente da República, não importa. Bastou ser mulher. Eu estou falando de um caso que ontem trouxe muita repercussão, um dos assuntos mais comentados na cidade, no portal RC24H. Também a gente pautou essa mesma notícia no dia. Advogada relatando ameaça de morte após disputa judicial por inventário. E o acusado chama Cláudio Lopes Duarte. Homem com a cara de mal aqui na foto, Vini. Eita. E ele não tem só a cara de mal, não. Ele tem discurso também de mal e psicopata, né? Porque uma pessoa que vem a público e diz que vai dar um tiro na cabeça de alguém é um comportamento claro de sociopatia. Então, primeiro eu quero dar bom dia e as boas-vindas às doutora Thaís e doutora Juliana, lamentar esse fato e dizer que eu me solidarizo, doutora, com sua luta, com a sua situação, porque é inaceitável. E eu, como jornalista, já fui cerceada na minha atividade profissional. Já me vi também obrigada a andar com segurança e eu, quando vi a senhora chegando por aqui, doutora Juliana, um homem ali com uma cara de policial, eu olhei e falei, segurança sim, segurança, eu estou andando assim agora 24 horas por dia. Bom dia, doutora Juliana, bom dia, doutora Thaís. Semana da Mulher, mas está difícil ser mulher no Brasil, hein? Bastante, Renata, bastante. Queria que você me contasse essa história, doutora Juliana, doutora Thaís, que veio aqui, inclusive, para dar apoio, porque a OAB tem que estar aqui, né, doutora? Sim. Mais do que nunca, a OAB presidida por uma mulher, então. Exato. Sem dúvida. Né? A OAB estadual e a nossa subseção está apoiando a doutora Juliana, como não poderia ser diferente, exatamente isso. A Prerrogativas entrou como amicus curiae ontem no processo, a doutora Janaína, que é a juíza titular, que cuida dessa ação, admitiu o ingresso da ordem. Nós agradecemos lá, estivemos na audiência e a ordem agora é amicus curiae desta ação, porque é uma agressão contra a advocacia. Contra a advocacia? Contra a advocacia. Mas eu duvido que teria sido contra a advocacia se fosse um advogado. Certamente. E não uma advogada, não é isso, doutora Juliana? Conta pra mim o que aconteceu, porque tem gente que não está acreditando. E mais do que isso, eu já imagino que o valentão aqui depois vai vir com um discurso capaz até de me ameaçar aí na rua, do jeito que ele é valente, né? Ele é esse perfil. Fala pertinho do microfone, doutora Juliana, por favor. O que aconteceu? Me conta essa história. Porque um homem, quando ele não consegue ameaçar, atacar uma mulher, aterrorizar, ele começa a detratá-la publicamente, inclusive. É exatamente isso, Renata. Ele tentou já todas as formas de agressão possíveis e imagináveis. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu advogo há 17 anos aproximadamente, aqui em Cabo Frio, inclusive. Nunca respondi a nenhum processo na ordem, nunca fui denunciada, nunca fui investigada, não sou investigada, inclusive, não sou denunciada. Simplesmente obtive êxito e foi um êxito que provocou a ira de uma pessoa que perdeu um pedido num processo judicial, como você bem informou, numa disputa de nomeação de inventariante. É uma pessoa muito conhecida, foi muito conhecida aqui em Cabo Frio, o senhor Antônio Duarte, foi um dos fundadores do grupo Boi Bom, fundou a empresa Boi Bom. É ele? É o português, o Cláudio é filho dele. Caramba. Cláudio é filho do senhor Antônio Duarte. Eu fui advogada pessoal e das empresas dele durante bastante tempo, até a fatalidade do óbito dele. E assim, o senhor Antônio Duarte era um cara extremamente íntegro, correto, justo, e que tinha muito problema com o Cláudio, porque já conhecia o perfil do Cláudio. Eu ouvi ele... O próprio filho, diga-se exatamente. de passagem. Filho único, inclusive, porque o outro filho dele, que é o pai dos meus clientes, faleceu, era deputado, faleceu, foi vitimado de uma doença pulmonar e foi muito jovem, morreu muito novo.
O Antônio Duarte, então, o seu Antônio, né, o seu Duarte, ele abraça os netos como filhos, os 2 netos, que era o filho do Antônio Filho, que faleceu. E o Cláudio se torna filho único sobrevivente. Quando o seu Antônio Duarte fica doente, ano passado, aproximadamente em março, abril, ele vai até o meu escritório e pede para que eu fizesse um testamento, porque ele já estava doente, com a mesma doença que vitimou o filho, inclusive, a doença pulmonar, com dificuldade de respirar. Teve uma conversa particular comigo e pediu para que me notasse um testamento que nomeasse o neto inventariante. Olha só, então foi testamento! Mas, então, esse que é o problema. O testamento não chegou a ser assinado porque não deu tempo. E que ia provocar a mesma ira do Cláudio, porque o neto ia ser nomeado inventariante nos mesmos termos. Talvez até pior, porque seria a decisão unilateral do pai. Não deu tempo. Eu estava nos Estados Unidos quando ele foi hospitalizado. Eu voltei, eu ainda cheguei a tempo. No dia que ele faleceu, ele pediu para falar comigo. Foi uma das últimas coisas que ele falou enquanto lúcido pro neto, pede para a doutora Juliana vir até aqui. Eu fui, quando estava na Via Lagos, ele faleceu. Caramba. Então não deu tempo de eu chegar, mas o neto já me avisou de dentro do hospital. O neto que avisou ao Cláudio que o pai estava hospitalizado, porque o Cláudio nem tinha conhecimento, uma vez que não tinha nem contato com o pai. Ele não tinha? Não tinha contato. O pai não falava? Era proibido de entrar nas empresas. Caramba! Já havia, é um psicopata, é um cara extremamente problemático, é um agressor, é um intimidador de mulheres, principalmente de mulheres. Ele faz isso com a viúva, uma senhora de 70 e poucos anos, a dona Márcia, tem medida protetiva. Que é a mãe dele? Não é a mãe, é a segunda esposa do pai. Tem medida protetiva contra ele. Fez isso com a mãe do neto. Então ele faz isso, ele é o brabão violento e ele, inclusive com autoridades, ele já denunciou uma desembargadora, ele tenta coagir as pessoas, denunciando, atacando. Mas sempre as pessoas do gênero feminino, engraçado. Né? Exato, a tendência dele é essa, porque é a tendência de todo covarde, né? Todo bom covarde se posiciona dessa forma. E aí o que aconteceu? Quando o seu Duarte faleceu, inevitavelmente o inventário tinha que ser distribuído. Existe um grande patrimônio a ser gerido, né? Ele deixou, o espólio dele é um espólio considerável. E daí o interesse do Cláudio. E o seu Cláudio é um devedor que acumula milhões de reais em dívidas próprias dele, porque ele quebrou algumas empresas em que ele tentou ser empresário, em Campos. E o que acontece? Quando é distribuído esse inventário, eu entro em nome dos meus clientes, Neto e Gabriel, né, os netos do seu Duarte. A dona Márcia constitui um advogado, entra também pedindo abertura, ela que na verdade entrou pedindo a abertura do inventário. Inicialmente ela pediu para que fosse nomeado inventariante, mas como havia um processo de solução de reconhecimento de união estável ainda em curso, o juiz achou melhor ouvir o neto, ouvir os outros herdeiros. O CPC, o Código de Processo Civil, tem uma regra que, em tese, o filho deveria ser nomeado, veja bem, o filho, único, herdeiro sobrevivente, naturalmente deveria ser nomeado inventariante. Sim, pela regra. Pela regra. A postura do Cláudio causou tamanha gravidade, desconforto e absurdo ao juízo. Assim, facilmente eu não precisei de esforço para demonstrar quem era o Cláudio. Eu simplesmente tracei o perfil dele para o juízo da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da capital. Informei, essa pessoa não tem condições nem qualificação para gerenciar esse patrimônio. Por quê? Porque ele quebrou todas as empresas que ele teve. Ele acumula mais de 30 milhões de dívida, ele vai quebrar o espólio do pai. Por mais outros motivos. Ele tinha ódio declarado do pai. Ele avisou que ele ia dilapidar o patrimônio do pai enquanto pai vivo. Ele mandava e-mails nessa natureza, ele ameaçava por e-mails. Tem essas provas? Tem todas dentro do processo de inventário. Tracei o perfil do Cláudio. Inevitavelmente tive que fazer isso, é meu papel de advogada. Eu estava defendendo o direito do meu cliente, inclusive atendendo a um pedido de uma pessoa que era queridíssima, que era o seu Duarte, que tinha falecido. O dono da herança, né? Vamos dizer assim. Quem construiu aquele patrimônio, que veio para o Brasil muito novo, português, trabalhou a vida inteira e tinha cuidado de querer preservar os netos, e a esposa dele, viúva, diversas vezes falou sobre isso comigo. E sabia muito bem quem era o filho. A ponto de um dia entrar no meu escritório e dizer que a única forma de resolver o filho seria dando um tiro nele. Ele falou isso pra mim na frente dos netos, dentro do meu escritório. Eu falei que de jeito nenhum que a gente resolveria ele na justiça, porque já tinha litígios anteriores com o pai. E eu já defendia o Duarte nesses casos. Resumindo, a juíza do inventário, totalmente fundamentada em provas, deu uma decisão. Inédita, então, né? Sim, uma decisão bem diferente, né? Pouco comum, né? Exatamente.
mas que tem amparo legal, tanto tem amparo legal porque ele é hoje o inventariante, essa decisão está em vigor, ele não conseguiu derrubar no tribunal, porque o processo tem muita prova documental, ele é muito robusto em provas, não são falácias, mentiras, igual o Cláudio costuma falar. Eu sou uma advogada extremamente pragmática, objetiva e técnica. Escrevo pouco e mostro muito. Eu acho que a regra é essa. Foi isso que eu fiz no processo de inventário. Mas eu tive que mostrar quem era o Cláudio. E isso despertou uma ira nele absurda. Assim como eu tive que mostrar quem era o Neto. O Neto apesar de pouca idade, ele tem 29 anos, ele é conselheiro da Secretaria de Estado de Fazenda, ele tem uma cadeira na FEComércio, ele é presidente do Sindicato dos Frigoríficos do Estado do Rio, ele é um advogado extremamente bem conceituado. Então, assim, o avô preparou para substituí-lo. Então, ele sabia que isso ia acontecer e que era necessário que o Neto já viesse acompanhando. O Duarte era muito influente, muito querido no Estado e abriu as portas para o Neto sucedê-lo. E o Neto soube aproveitar essas muito, portas abertas. Um menino inteligentíssimo, um garoto de caráter íntegro. Porque o filho mesmo não soube. Exatamente, Renato. O filho tinha tudo para ser o sucessor do pai, é a ordem natural. Não, ele não pode me atacar por isso. Não fui eu que quis que fosse diferente disso. Ele que criou a vida e a história que levou a esse curso, inevitável. A juíza entendeu isso, ele entrou com são mais de 30 processos judiciais que ele entrou. Contra você, contra mim, contra o Neto, até contra mim. Eu, advogada, ele entrou contra mim enquanto parte. Tamanho é o nível de loucura, ele confundiu todas as coisas. Ele colocou um alvo nas minhas costas mesmo, e ele começou a declarar para quem quisesse ouvir que eu era a culpada, ele está vivendo o que ele está vivendo. O que ele está vivendo? A mesma vida de sempre. A diferença é que o plano dele de botar a mão no espólio do pai e de lapidar o patrimônio foi frustrado. Foi isso. E ele atribui a culpa a mim. Por quê? Eu sou advogada do processo em que teve vitória, teve êxito no pedido de nomeação do Neto. Só que, assim, eu até já escrevi algumas petições falando que eu fico lisonjeada, porque ele me superestima como advogada. Mas eu falei isso, inclusive, numa audiência para o magistrado. Ainda que eu seja uma boa advogada, isso não seria suficiente se eu não tivesse a quantidade de provas que eu tenho. Então, não sou eu, é o bom direito. A verdade é que eu estou do lado de um cliente que tem direito. Então, eu nada mais fiz do que exercer a minha profissão com zelo, claro, com cuidado, para trabalhar com competência, né, com as doutora? provas. Exato, e foi isso. E todos os processos ele perdeu, absolutamente todos. Ele Agora, pelo que a senhora está me falando aí, mais do que ser uma advogada competente, o seu adversário de tribunal também é muito fraco, né? Muito sem condição nenhuma, Renata, de confrontar. Ele está no 4º ou 5º escritório de advocacia. Ele vai mudando, ele vai perdendo e vai mudando, e ele atribui aos advogados, às advogadas, inclusive. Inclusive, é uma advogada mulher hoje que está e que não veio na audiência ontem, não sei por qual razão, porque eu até peticionei informando que era muito triste uma colega, mulher, advogada, defender um homem numa situação dessa contra uma advogada, no processo criminal. Lamentável. Lamentável, né? A postura de uma colega nesse A audiência de ontem, então, não foi nem pelo inventário, foi... Criminal. Foi direcionada à senhora mesmo pelas ameaças. Exato. O crime que está sendo investigado é a coação no curso do processo. É mais grave do que a ameaça. Não é apenas uma ameaça. É uma ameaça destinada a me fazer desistir do processo judicial. Ou seja, a me fazer deixar de exercer a minha profissão de advogada. É isso. Porque ele acredita que se tirar... Você... Ele ganha. Ele ganha. Ele acredita isso. Ele me acha muito boa. Eu sei que ele me acha muito boa. Eu falo isso, eu fico até lisonjeado, mas ele é um psicopata. Eu tento explicar em petições. Não sou eu que sou muito boa. O direito é muito bom. Então, ele que tem a realidade distorcida. Exato. Então, assim, ele fez da minha vida um inferno. Ele me denunciou e aí eu comecei a ser atacada na mídia. Porque ele começou a fomentar informações inverídicas. O que ele faz? Qual é o modus operandi dele? Ele disse que ia dar um tiro na minha cabeça. Isso é verdade mesmo? Verdade, falou. Te falou pessoalmente? Não foi pra mim. Ele foi no frigorífico no Rio de Janeiro, onde é dos bens do espólio em que o Neto trabalha, e avisou o seguinte: olha, vou deixar claro aqui, eu vou dar um tiro na cabeça de cada um de vocês e da doutora lá. Aí ele me chama de vagabunda, de um monte de adjetivos terríveis, né? Bem coisa de homens... De covarde. De homens despreparados para lidar com frustração, com né? Um mimado. Que não arrumou nada na vida, exato. Não conseguiu prosperar em nada que fez, ele é frustrado, ele atribui isso às pessoas e não reconheceu ainda que a incompetência é dele. Falou que viria, eu moro na frente da Ilha do Japonês, na passagem.
no vídeo, tem vídeos gravados, porque ele fala, gravou aí, agora vai lá na delegacia, seja homem, vai lá e me denuncia, quero ver se vai dar alguma coisa. Que isso, é nesse nível, gente. Renata. Aí ele fala, eu vou lá na ilha atrás da doutora. Ele faz um blog e fala o seguinte no blog, a mente criminosa. Bota uma foto simulando que seria eu, a advogada vai pagar a conta. Existe um bairro bucólico em Cabo Frio chamado Passagem, a Ilha do Japonês, e dá a entender. Por conta desse blog, inicialmente o Ministério Público pediu a prisão preventiva dele em função desses vídeos, que são gravíssimos, que estão nos autos do processo. Dele avisando, vai lá me denunciar, eu vou caçar um por um, eu vou levar vocês pro inferno junto comigo, porque ele fala o seguinte, eu vou dar um tiro em cada um e depois eu dou um tiro na minha cabeça aqui dentro da empresa. A promessa dele é essa. O Ministério Público pediu a prisão preventiva baseado nesses fatos. A juíza, a princípio, indeferiu, mas deferiu inúmeras medidas cautelares, protetivas, busca e apreensão de armas de fogo. E você tem uma medida protetiva contra ele? Tem, medida protetiva. E ele não respeita? A medida protetiva de distanciamento, ele respeita. O que ele fez? Qual foi a estratégia dele? Ele criou um blog, onde ele me ameaça no blog. Eu informei ao Ministério Público, o Ministério Público pediu pela segunda vez a prisão preventiva dele. O juízo entendeu que ia dar mais uma chance, pediu para que ele cumprisse as medidas, atentasse às medidas, e aí ele cresceu com isso. Por quê? Conforme ele mesmo diz para advogados, em audiências, para pessoas comuns, né? Não acontece nada comigo. Eu fiz isso a vida inteira, porque ele já tinha feito parecido com outro advogado antes. O máximo que acontece, eu pago 2 cestas básicas lá. Caramba. Eu vou acabar com ela. O MP pediu prisão 2 vezes para mim, se eu não fui preso é porque eu não vou ser preso. O discurso dele, a retórica é essa. E ele realmente conta com a impunidade. Ele conta com a injustiça, talvez. Na cabeça dele isso funciona. Só que eu acredito na justiça. Eu sei que uma hora ou outra os fatos o direito vai ser aplicado ao fato a ponto dele pagar da forma que ele tem que pagar. Doutora, mas só que a gente está vendo aí todos os dias, né? O caso daquela mulher que foi, né, vítima de vicário, né? Sim. Que o cara disse assim, olha, se você me largar, tu vai ver, você vai... É o doido, que todo mundo, se é doido, não dá em nada. Ele foi lá e matou os filhos, depois se matou. Exatamente. Então a gente tá vendo não todo dá pra pagar dia pra ver, né? mulher morrendo com medida protetiva na bolsa, ligando pra Patrulha Maria da Penha, pedindo socorro e eles não estão nem... Transmitindo ao vivo que tá matando a mulher. Exato. Ele fica grande, ele cresce contando que não vai acontecer nada com ele. Ele saiu de novo ontem do fórum assim... grande, porque ele não foi preso. Então ele sai, ele encara, ele olha, o filho dele estava falando besteira no corredor do fórum. O que o filho dele falou? O filho dele falou no corredor do fórum que por ele resolveu isso aí de outra forma. Dando a entender que era na base da pistolagem. Exato, como o pai resolve as coisas dele. Existe uma matéria... Como é que ele educa a outra geração. Exato. Dele, Renata, existe uma matéria que eu tomei conhecimento há pouco tempo, foi publicado pelo jornal O Dia, na ocasião, que o Cláudio é apontado como mandante do homicídio de um empresário em Campos. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho realmente receio. Não é Porque, a princípio, Renata, e isso é muito importante falar, quando a gente recebe uma ameaça, eu, pelo menos, fiquei no seguinte sentido, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu falei, eu não vou dar publicidade para isso, porque aquela coisa, quanto mais eu mexer, pior vai ficar. Numa fase, eu advoguei, eu fui envolvida em direito administrativo e eleitoral há muito tempo, você sabe disso, e assim, fui procuradora e vivia muito exposta, e quando eu virei essa página em 2018, eu falei, a minha advocacia é estritamente empresarial, eu não quero mídia, eu não quero mais esse tipo de vida, eu quero ficar na minha, quieta. Então, o que eu pensei? Eu falei, se eu noticiar um caso de extrema gravidade, inevitavelmente eu vou ficar exposta. E aí eu recuei a princípio. Eu demorei ainda umas 2 semanas, quando eu tomei conhecimento das ameaças. E aí um grande amigo meu falou, você não vai fazer isso, você vai denunciar, porque o grande problema, e ele é do judiciário, né, ele lidar com isso, ele falou, o grande problema disso é quando as pessoas não acreditam e acham que cão que late não morde, mas alguns cães que latem mordem. E alguns malucos matam. Então, assim, eu tenho estatística, ele falando comigo, de pessoas que falaram e não fizeram, e de pessoas que falaram e fizeram. Você vai pagar para ver em qual estatística você vai entrar? E aí eu denunciei. Quando eu denunciei, foram esses pedidos de prisão, ontem aconteceu de novo. E o que ele fez? Qual foi o modus operandi dele? Quando ele ficou à vontade, que ele entendeu que ele não ia ser preso, no segundo pedido do Ministério Público que foi negado, a prisão preventiva,
porque eu acho que o juízo entendeu que aquilo era talvez uma briga familiar. E eu ontem, inclusive, esclareci isso. Não é uma briga familiar, eu não sou família de ninguém aqui. Eu sou uma advogada que está sendo impedida de trabalhar, de exercer minha profissão. Renato, eu moro em Cabo Frio. Cabo Frio é a cidade mais tranquila, pô. Eu nunca andei de carro blindado. Eu nunca tive segurança. Eu dispensei motorista porque eu amo minha privacidade. E motorista no carro, muitas vezes eu não podia gravar um áudio, falar alguma coisa. Eu sempre andei sozinha. Você viu como eu cheguei aqui? Ontem eu estava no fórum com 2 seguranças. É terrível viver assim. É horrível, é insuportável. Eu não tenho mais o acesso que eu tenho aos meus filhos, de ir para a escola, poder buscar minha filha na escola, sozinha, vir no carro conversando. Não, e você falou que até a tua equipe de trabalho também... Não tem mais ninguém. Meu escritório está fechado. Eu há 17 anos, 18 anos talvez, tenho um escritório, prédio próprio meu, na Barão do Rio Branco. Desde sempre, o meu escritório foi ali. Minha equipe inteira trabalhou ali a vida inteira. Desde quando tudo isso começou a acontecer, todos pediram para trabalhar home office. Eles têm pavor do Cláudio, horror a Cláudio. E foram trabalhar home office. Eu tive que mudar o endereço do meu escritório. Hoje eu estou numa galeria, na Ipanema Mall, porque tem segurança, é mais... Que isso, nesse nível. Eu tive que deixar o meu escritório num prédio próprio para ir para um outro imóvel, montar um escritório. Tá lá meu escritório fechado. Do jeito que eu saí, ele ficou fechado. Todo mobiliado, com todas as salas mobiliadas. E eu tive que alugar, às pressas, um imóvel numa galeria. Absurdo isso, doutora Thaís. Absurdo. E assim, não satisfeito, o que ele fez? Quando ele viu que ele cresceu porque não foi preso, ele falou o seguinte: eu vou acabar com ela de alguma forma. E ele fala isso porque ele fala para pessoas incomuns que vêm me dizer: eu vou acabar com ela de alguma forma, nem que seja com a reputação dela. E aí ele começa a me atacar nas mídias, começa a trazer inverdades, começa a falar mentiras, começa a me apelidar, a me chamar de maneira pejorativa, a colocar coisas no site dele, a alimentar com informações inverídicas, levianas, Eu, inclusive, mentirosas. cheguei a ver notícias, fake news, notícias mentirosas, notícias falsas envolvendo seu nome, até na boca do garotinho aí. Pois é. Garotinho que, me desculpa o que eu vou falar aqui, mas garotinho não tem condição de falar sobre a moral de ninguém. Quem viu o garotinho batendo pezinho dentro da viatura, dentro da patame da polícia na hora de ser preso, dá cambalhotas de riso quando vê ele falando que alguém é isso ou aquilo. Mas, enfim. E o garotinho fazendo acusações à sua pessoa, né? Então, Renata, é assim, eu nunca me levantei, eu nunca fiz absolutamente nada contra ninguém. Eu sou uma pessoa extremamente pacificadora, apesar de ser uma profissional muito combativa. E é isso que tem chamado a atenção das pessoas. Por que Juliana ainda não fez alguma coisa para valer? Até então, até ontem, as pessoas se perguntavam por isso. E assim, eu falei inclusive isso, a doutora Thaís ontem ouviu para a magistrada, eu falei, eu me acovardei, porque eu recebi conselhos de que era melhor não mexer, não mexe que piora. E eu falando, mas espera aí, tudo que está sendo veiculado, eu desafio, inclusive eu lanço um desafio aqui. Eu quero que prove qualquer coisa, qualquer uma das coisas que falaram contra mim, Renata. A minha vida é extremamente limpa, eu não tenho um telhado de vidro, eu não tenho um problema com o meu imposto de renda. Me acusaram da minha casa que eu comprei, que comprou uma casa de 5 milhões no condomínio Oceana, que tem um iate. A minha casa não foi 5 milhões, a minha casa foi 7 milhões 240 mil, escriturada, declarada no meu imposto de renda. Foi mais caro, seu otário! Foi mais caro. Eu não tenho um iate ainda, mas eu tenho um barco de grande porte. Eu, inclusive, acho que isso é uma profecia que eu recebo. Boa. Eu vou ter um iate um dia, se Deus quiser. Então, assim, fruto do meu trabalho, sabe? Sempre fui bem sucedida no que eu faço, graças a Deus. Advogo para quase 90% dos empresários, das empresas da cidade. E ele sabe que o que eu tenho de mais precioso é a minha reputação. Assim, eu fico extremamente triste com a postura do garotinho. Eu não conheço ele, eu nunca estive com ele, eu nunca falei com ele, eu nunca tive a oportunidade de ser ouvida por ele. Isso mostra o péssimo jornalismo que o garotinho se propõe a fazer. É um jornalismo de meia banda, eu só gostaria ouve muito, a parte que interessa. Eu gostaria muito de ser ouvida não ao apurou, vivo. Né? Tem que apurar, né? Exato, documentos, qualquer coisa eu rebato, porque assim, eu li as inverdades, as coisas que foram ventiladas, e são assim, eles me envolveram em absolutamente todos os problemas. E a encomenda, o que eu vejo aqui, porque o Cláudio, ele comenta em todas as postagens imediatamente.
ele vem com adjetivos pejorativos e começa a comentar nas postagens do garotinho, me detonando. Ele me apelida de doutora Mutreta, porque ele diz que eu teria criado empresas, inclusive empresas do inventário, que teria desviado, o Neto teria desviado 7 milhões do inventário. E cadê? Por que ele continua inventariante? Cadê a prova? Cadê a prova? Por que a justiça não fez nada? Porque tudo é uma loucura, é uma ilação, uma mentira, é uma levianidade, assim, sem pé nem cabeça. Ele me envolve, Renata. Eu vi matérias no meu nome envolvidas a Bitcoin, cara, a GAS. Os meus clientes, quando chegaram para mim com contratos da GAS, e você pode perguntar para todos eles se você quiser, eu virei para ele, doutora, eu queria que você analisasse, porque eu fui completamente contra esse tipo de investimento, eu sou contra, eu me manifesto publicamente contra, eu nunca investi, eu nunca apoiei cliente nenhum que tenha feito, e eu falava para eles assim, quando eles traziam o contrato para mim, doutora, avalia aqui para ver se tá tudo certo. Falei, se você fosse jogar num cassino, você me levaria como advogado se você perdesse? Não, então você tá no risco. É isso não é um contrato para ser juridicamente avaliado. Eu tô falando isso que nem é pauta, mas aposta. Assim, eu fui envolvida em coisas que eu não faço nem ideia o porquê disso. Mas eu sei o porquê disso. Porque, assim, a maior fake news da história da humanidade, eu sempre falo sobre isso aqui, a Maria Madalena prostituta, é Cleópatra a vagabunda, é Joana d'Arc a louca. Vamos falar aqui, ao longo da história, quantas mulheres que os homens perderam o espaço de poder e aí a única forma que eles encontram é o ressentimento, é a detratação, é a degradação, é a satanização. Então, ou é vagabunda ou é ladra. Eu sou... A mulher não tem capacidade de ficar rica, né? Não tem. Eu que sou lésbica, é esquema, é sempre alguma coisa, exatamente. Quero abrir só um último parênteses. Eu que sou lésbica, que todo mundo sabe disso, de fora a fora, no estado do Rio de Janeiro, já fui chamada de piranha. Então, eu digo assim, ou sou uma coisa ou outra. É sacanagem. Aí é incompatível, né? E assim, ele me denunciou... Bem, mas tem uma justificativa. Você sabe que o míssil brasileiro, o principal míssil brasileiro, sabe qual é o nome dele? Piranha? Piranha. Então é míssil. Míssil ela é. Agora você entendeu por que te chamavam de míssil você é. Desculpa, só pra você entender, Renata, qual é o modus operandi do Cláudio, da covardia dele? Ele promove a denúncia, ele me denunciou no Ministério. A única denúncia que na verdade não foi nenhuma denúncia, porque ela não foi recebida, então não virou denúncia. Ele fez uma notícia, tecnicamente ele noticiou um suposto crime na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e me representou na OAB também. Qual foi o desfecho rápido disso? Porque eu entendo que as autoridades perceberam o caráter persecutório. Fui ouvida pelo delegado da Polícia Federal, inquérito encaminhado para o Ministério Público Federal, diligência realizada, documento apresentado e um relatório lindo pelo arquivamento, demonstrando a lisura da minha conduta, do meu profissionalismo e ficando claro o caráter persecutório dele. Na OAB ele fez pior. Ele foi dentro de um processo da Vara Federal, que eu represento as empresas do seu Antônio, e hoje que o Neto é administrador, e pediu para que a juíza federal oficiasse a OAB a pedido dele para abrir uma representação contra mim. Obviamente a juíza fez, porque tem que fazer, como houve um pedido com informações graves de que eu estaria cometendo éticas profissionais, foi encaminhado, a OAB recebeu o ofício e foi arquivado liminarmente. Nem defesa eu precisei apresentar, tamanha eram as barbaridades apresentadas na petição do senhor Cláudio. Então, assim, ele quer acabar comigo de qualquer jeito. E, naturalmente, cada vez que ele toma uma negativa das autoridades é onde ele fica mais revoltado. Exatamente. E aí ele parte para detratação Exatamente pessoal. Isso. Não consegue na justiça, vai para Instagram, vai para blog, vai chamar de pilantra, de corrupta, vai tentar. Ele quer parar, ele quer me fazer parar. Aí, as pessoas que têm contato em comum falam assim pra mim, caramba, como que você tá aguentando isso? Porque eu tô desde junho passando por isso. Tá aqui, ó, o GG Moura, que é o nosso internauta, sempre participa de São Pedro da Aldeia, levantou essa questão. Bom dia, Renata. A doutora é a mesma que recebe ataques do ex-governador Garotinho? Exatamente. E o que ela pode falar desses ataques? Tá aqui nosso internauta, tá vendo? Então é aquela coisa, assim, não sei se você tá acompanhando, GG, mas... Eu digo aqui, o Garotinho é a última pessoa do mundo para ter moral para falar de qualquer pessoa que seja. Mas ainda assim, doutora, fale, por favor. Eu nunca me levantei contra o Garotinho, eu não fiz absolutamente nada, eu não me manifestei, eu não o ataquei.
Eu só fico sem entender realmente o porquê tamanha. Na verdade, eu entendo, né? Claro que eu sei de onde vem, por que vem. É óbvio, de repente são né? amigos, ou então de repente são homens. Não, eles são amigos. Eu sei que eles são amigos, porque o Neto já me falou, o pai do Neto era deputado, era amigo dele, tinha uma relação. Existe uma relação familiar do Cláudio com ele, eu não tenho dúvida disso. Pelo nível dos comentários, nas postagens. E assim, o garotinho, ele noticia informações sigilosas, que só o Cláudio poderia ter acesso. Por exemplo, a representação na OAB, ela é sigilosa. Só o representante, o denunciante, tem acesso. O garotinho publica. É o batom na cueca. É o batom na cueca, que foi levado, isso dentro do processo criminal do Cláudio. E, inclusive, essa postagem foi tirada ontem do ar. Eu não encontrei, porque a juíza... Eu ia demonstrar em audiência para a juíza criminal. Quando eu fui procurar a postagem, ela tinha sido tirada do ar da página do garotinho. Não, possivelmente a pedido do Cláudio. O que cabe, inclusive, uma ação de retratação. Mas eu já tinha feito, já tinha salvado com Verifact, tudo antes, tomado as providências antes. Eu acho que você deve procurar seus direitos junto ao blog do garotinho. Sim, sem dúvida. Isso já foi feito. Isso assim, a justiça vai cuidar disso. O que eu gostaria era, assim... eu lancei desafios dentro dos processos. Eu lanço desafio a qualquer um mostrar qualquer irregularidade que seja atribuída a mim. Assim, minha vida Renata, eu me envolvo em situações extremamente complexas. Desde sempre eu estou envolvida em casos emblemáticos, casos problemáticos. Eu jamais poderia ter um telhado de vidro, porque eu fui alvo já de... Ainda mais na política, pô. Enquanto procuradora, que eu denunciei um monte de coisa dentro do governo, eu denunciei o governo, pô. Olha aqui, doutora. Doutor Francis, ortopedista. Meu ortopedista... Melhor médico, melhor ortopedista, né? Diga-se de passagem, né? Aqui maiores... a gente está bem comum com essa opinião, né? Um dos maiores ortopedistas, talvez, do estado do Rio de Janeiro. Operou minha família toda já. Graças a Deus não me operou. A mim, graças a Deus, não operou, mas me cuida dos meus joelhos, meu tornozelo, tudo quanto é dor aqui. Agora, tem um detalhe. No ano passado, só para vocês entenderem a credibilidade do Dr. Francis, no ano passado, no governo Magdala Furtado, ele foi afastado das suas funções de atendente ali no HCE ou no PAND ou no Hospital do Jardim. Houve uma comoção, uma manifestação, ameaçaram um protesto. Nós fizemos uma matéria que deu milhares de curtidas. Ele está aqui dizendo o seguinte, Dr. Francis, médico, credibilidade inabalável. Bom dia, minha amiga. Estou aqui assistindo a entrevista da doutora Juliana Bonazza, pessoa de caráter, íntegra, honesta, profissional super competente, que está passando por essas calúnias. Mande um beijão para ela. Doutora Thaís, também amiga, e dando aquele apoio como tem que ser. Estamos todos apoiando a sua causa. Se refere a você, Juliana. Não podemos deixar passar essas ameaças. Beijos em todos aí. Um beijo pra você também, Francis. Beijo, meu amigo. Que entre o trabalho ali, Beijo, entre um ossinho e outro, ainda tá olhando a gente aqui. E assim, Renata, entre um ossinho e outro, eu queria aproveitar então, inclusive, que eu sei que o seu alcance é absurdo, você é jornalista mais respeitado, sem dúvida nenhuma, e eu fiquei extremamente honrada de poder estar aqui com você. Imagina. E assim, agradecer, porque eu não consegui agradecer a todas as manifestações de carinho, né, desde ontem. Sim. A Thaís também, né, recebeu. Porque foram muitos compartilhamentos, eu não consegui retribuir a altura aos amigos, às pessoas que me seguem, aos perseguidores. Eu falo que eu tenho muitos seguidores e perseguidores. São aqueles que pedem autorização no Insta e estão lá esperando. Esses não estão autorizados, meu Instagram é fechado. São os perseguidores. Mas assim, inevitavelmente, eu sei que o sucesso incomoda, que quanto mais de uma mulher, né? Quanto mais a gente chama atenção e quanto mais em casos importantes, quanto mais êxito na vida a gente tem, lamentavelmente a gente se torna alvo, né? Meu avô falava pra mim, prego que se destaca, toma martelada. Mas assim, é doloroso, sabe? Eu ver minha filha voltar da escola e perguntar, nesse dia eu chorei muito, eu fiquei muito, muito mal. Ela chegou meio tristinha, sentou na mesa e perguntou assim pra mim, mãe, o que é ser laranja de uma pessoa? Eu falei, putz, por que você está perguntando isso, filha? Ela com o olho cheio d'água, ela falou... Quantos anos? 13 anos. Ela falou, caramba, porque uma amiga minha, alguém comentou que a mãe viu uma matéria que dizia que você era laranja de prefeitos, de políticos ou do governador, porque eu sou advogada eu estou como advogada de Bacelar, Cláudio Castro, os prefeitos da região. Existe uma matéria que me vinculou a advogada de todos esses agentes políticos. E você nem advoga mais para política? Não advogo mais. Então, assim, não conheço Bacelar,
nunca estive com ele, nunca falei com ele, não conheço Cláudio Castro, nunca estive, nunca falei, e não advogo... Não é advogado do prefeito Serginho? Não sou advogada do prefeito Serginho, eleitoral, político, mas diga-se de Sua área passagem... não é política, Não né? é política. O inventário da Aline sou eu quem conduzo, porque eu sou procurada na minha área de referência. É referência, Que né, é o senhora? quê? Patrimonial, inventário, sucessão. O inventário. Esse processo que eu tô levando essas pancadas todas é um inventário. Serginho, ele foi vitimado, poxa, pelo amor de Deus, perdeu a esposa apanhando no auge da doença da Aline e ninguém perdoou ele. Inclusive, me vincularam a eles em postagens cruéis. A Aline doente, no leito de morte, e a gente apanhando a mídia. Eu vou falar até algo... A mídia não, né? A mídia não. Os donos dessas páginas de aloprados aí que... Só reproduzem. Um negócio que surgiu aí e que eu me surpreenda que essas pessoas muitas vezes consigam envolver alguém ainda. Exato, exatamente. Isso é muito triste. É assim, eu litiguei com o Serginho a vida inteira. Isso é algo até que eu vou revelar aqui que ninguém sabe. Na verdade, todo mundo sabe. Talvez cause até um espanto, como eu vou ser advogada do inventário da Aline. Porque nós fomos inimigos declarados até Garotinho começar a fazer isso. E Serginho me procurar e falar, doutora Juliana, o que está acontecendo? Por que isso? Quem está por trás disso? Porque ninguém entendia a motivação disso. E aí a gente teve a oportunidade, depois de anos sem se falar, e aí que está o respeito. Serginho sempre foi meu adversário, tanto no eleitoral, quando ele advogava para prefeitos de uma coligação e eu de outra, quanto em processos privados, e sempre nos respeitamos muito. Apesar de eu ficar muitas das vezes braba, bem braba. A gente lavou a roupa suja antes disso, faz parte do jogo jurídico. E ele falou isso para mim, quem me despertou, quem chamou a atenção, eu precisando de uma advogada para fazer um inventário, foi exatamente o próprio Garotinho que trouxe essa aproximação. Sem querer, ele acabou promovendo isso. E assim, eu falo o seguinte, Renata. Sem querer, tá te trazendo novos clientes. Exato. Marketing. Vai ter que mandar um contratozinho de publicidade lá pra ele. Eu acredito no seguinte, todas as coisas cooperam pro meu bem. Isso é um versículo bíblico, eu vivo isso. E assim, eu creio muito na lei da colheita que serve para crente, quem crê em Deus, e para ateu. Você plantou o bem, você vai colher o bem. Eu não desejo absolutamente nada de ruim para Garotinho. Você quer saber? Eu, com meus filhos, antes de dormir, com meu marido, eu oro pela vida dele, pela casa dele, pela esposa dele, porque eu tenho que falar isso. Jesus falou, ama os inimigos. Amar o amigo, amar vocês, estão me apoiando. Aqui é mole, pô. Eu quero ver eu amar o inimigo que tá me machucando, que tá causando sofrimento dentro da minha casa. Esse dia eu sentei com a minha filha na mesa e falei para ela, filha, mamãe não é laranja, expliquei para ela o que era, né? É quando você pega um patrimônio que não é seu, coloca o seu nome para esconder um patrimônio de alguém. Mamãe não é laranja de ninguém. Tudo que a gente tem é nosso. Não tem nada de outra pessoa no meu nome, muito menos de políticos. Muito menos de qualquer prefeito ou qualquer outro político. Então é isso. Ela, mãe, é isso? Eu falei, então eu vou explicar para ela. Eu falei, não, filha, não explica, não faz, não... Mas assim, causou sofrimento. Isso afeta o Lógico adolescente. que afeta. Dentro do ambiente escolar, você vê uma piadinha. A gente Claro. está vendo aí que esses adolescentes aí tão cruéis, covardes, entendeu? Promovendo estupro. Não dá para... A gente não pode subestimar o quanto isso afeta um jovem, o quanto pode traumatizar uma criança. Exato. Da vida. Assim, Renata, é inevitável o sofrimento. Eu sou uma pessoa... Minha característica é combativa... É porque as pessoas enxergam assim, não, ela é muito forte. Caramba, como você está aguentando? Mas ninguém sabe como que é por dentro, né? Eu descansei em Deus de verdade, assim. Eu creio muito nisso. E eu falei para Deus o seguinte, eu tive com o Nélio Machado, que é um criminalista excepcional, talvez um dos maiores do Brasil, para tratar desses assuntos, essas questões criminais. E aí, depois de ouvir toda a história, ele falou assim, que estava acompanhando o Garotinho e tal, e falou para mim, isso é fascinante. Brincou assim para mim, eu fui fazer uma consulta, né? E ele falou para mim, essa história sua é muito fascinante. Aí eu falei, que engraçado esse adjetivo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Todo mundo fala assustador, terrível, imagino, mas ele é um homem extremamente sábio, é um gênio, né? Por isso é muito fascinante, porque isso tem desdobramentos e tem possibilidades, e ele viu um outro lado. Aí depois que eu falei, ele perguntou assim para mim, por que você se expressa bem, e geralmente quem se expressa muito bem, assim, escreve bem, você é advogado, você já podia, de conta própria, ter feito alguma coisa para resolver isso, ter posicionado, ter buscado ajuda há um tempo atrás isso, né? E ele perguntou para mim, por que você não fez nada ainda? Eu falei para ele, doutor Nélio, por um simples motivo, eu não dei causa a nada disso. Eu não provoquei nada disso, eu não me levantei contra ninguém, eu não fiz mal para ninguém, ao contrário disso.
Eu cumpri todos os princípios, não estou falando que eu sou nenhuma santa puritana, não, nem pensar. Mas assim, eu procuro cumprir todos os princípios. De fazer o bem, de abrir porta, de adiantar as pessoas, de renunciar o que eu tenho que renunciar, de fechar a porta que eu tenho que fechar. Então eu falei para ele o seguinte, esse problema não é meu, é de Deus. Aí ele, como assim? Eu falei, é de Deus. Porque se não fui eu que causei, eu não dei causa, quem vai resolver é o Senhor. E eu creio nisso, sabe? Por isso que eu não me expus ainda, não fiz vídeo, não fui falar, não tinha dado... Eu não dei essa entrevista aqui para ninguém, eu não falei sobre isso publicamente ainda em lugar nenhum. Então, assim, eu tô aqui expressando e talvez esclarecendo para as pessoas que anseiam uma resposta minha, para os amigos, para as pessoas que querem meu bem, que gostam de mim, que hoje eu consigo estar em paz. Porque, assim, eu avancei uma fase de maturidade, sabe? Eu aprendi a apanhar, eu entendi o que Paulo falou lá na Bíblia, que ficou preso, que passou por aquilo tudo e que aguentou firme. Agora, isso não quer dizer que a justiça não tenha que ser feita, né? Olha, para te apoiar, tem várias pessoas comentando. O Arthur Felipe Pesai está dizendo quem torce contra não assiste isso não, hein? E ele disse ter sucesso em Cabo Frio é crime? Questiona ele. A Daiane Rodrigues está dizendo minha doutora e patroa, uma mulher séria de caráter, trabalho com ela há 10 anos e cada dia ela me surpreende mais, justa e íntegra. Tá aqui a Nana da Garcia, Juliana é Luz, o João Pedro Godinho, essa aí, além de linda, é bem-sucedida, advogada de excelência, discípula de Cristo, minha referência profissional e pessoal. E a Camille Cunha, você é extraordinária. Ah, meu Deus, assim eu vou acabar me achando. Tá aqui a Nanda. Cheguei murcha, eu vou sair grandona. A Nanda tá ainda dizendo uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Tá aqui a Nana da Garcia. Assim, a gente sabe que esse assunto poderia render até amanhã, Juliana, só que a gente, infelizmente, tem um tempo aqui. E a gente vai ter que encerrar essa entrevista. Eu queria colocar aqui o programa Renata Cristiane Online, a rádio RCFM à sua disposição para esclarecimento. Coloco também à disposição aí do Cláudio Lopes Duarte, se ele quiser pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem tentando se explicar aqui, porque nós não vamos fazer que nem o garotinho fez, só ouvir um lado, mas não adianta vir com grosseria, brutalidade, violência não, porque aqui a gente não tem medo de valente não, tá? Mas a gente está disposto a te ouvir se você tiver alguma coisa para falar, se é possível se defender diante de tantas variedades de violência que você cometeu, Cláudio. E, doutora, quero pedir suas considerações finais e também deixar a doutora Thaís fazer uma fala de encerramento, porque tem alguma coisa aqui que você julga fundamental colocar antes da gente encerrar? Fundamental é só falar para as mulheres, agora minha fala é para as mulheres, para que não se intimidem. Eu me acovardei durante algum período e isso só fez crescer. Na verdade, é o contrário do que eu imaginava. Então, que busquem ajuda. Para mim foi muito importante o acolhimento da OAB. Vou deixar aqui meu agradecimento público à doutora Ana Tereza Basílio, nossa presidente, que me recebeu lá no Rio de Janeiro. Olha que importante. E deu todo o apoio. A doutora Thaís, a nossa presidente aqui regional, também fundamental, sensacional. Me apoiaram, estiveram presentes comigo na audiência. Dizer que eu lamento por tudo isso, eu não entrei nessa história porque eu quis, eu não gostaria de estar passando por isso. Eu queria muito que essas coisas fossem esclarecidas realmente para que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo, porque me perguntam e eu fico calada e eu resolvo falar. Não se cale. É isso. Agradeço a oportunidade, Renata, sou sua fã, admiro você desde sempre por conta da sua isenção, porque eu sei o quão isenta você é. E isso eu acho que é a coisa mais difícil e mais rara que tem na mídia, né? na imprensa, porque a imprensa ela pode ser muito cruel, ela pode destruir vidas, imagens, reputações. Então, assim, eu sei que você é uma pessoa íntegra que se preocupa em preservar isso e ser justa, que é o mais importante, né? Então, muito obrigada e eu estou à disposição para qualquer um que quiser... que tenha credibilidade, né, que quiser ouvir o outro lado, para o próprio garotinho, eu já fiz um desafio nesse sentido, não tem nada que se comprove, talvez ele tenha sido induzido, talvez não, certamente foi induzido a erro,
Mas é isso, a justiça vai se encarregar, eu confio absolutamente na justiça, eu trabalho com a justiça, né? Então eu tenho que confiar na justiça, acredito que vai ser feito, acredito que tem um devido processo legal, um contraditório que tem que ser respeitado, e o tempo é o tempo de Deus. Na hora que tiver que acontecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer, eu creio nisso, descanso nisso. É verdade, o tempo é senhor mesmo. Exato. Tá aqui, ó, o Francivaldo tá dizendo, Juliana é íntegra e justa. O Ciro Oliveira, Juliana é exemplo, tem minha admiração. A Raquel Menta, a doutora Juliana é dessas pessoas raras, honestas, íntegras, com caráter, que ninguém consegue questionar. Cabo Frio conhece seu valor. A Camille Cunha tá dizendo, minha maior inspiração, ainda botou um coraçãozinho. Vou chorar, sim. Isso é bom, Doutora isso é bom. Thaís, cada vez a gente vê mais a importância de uma mulher nos espaços de poder. Sim. A gente vê que a sua presença hoje na OAB vem para fortalecer e mostrar que esse espaço que você ocupa nesse momento é fundamental para a gente debater o quanto mulher, não importa o cargo, não importa o poder, não importa a quantidade de dinheiro que ela tem na conta, verdade. não importa se ela tem um marido do lado, se ela vai estar sempre no alvo. É verdade. E por mais que os homens tenham consciência, os que têm, não são mulheres, eles não sentem como nós sentimos. Hoje, ocupando o cargo que eu ocupo, como primeira mulher presidente da Ordem em Cabo Frio e Ana Tereza também no Rio, eu converso muito com ela sobre isso. Por mais consciências que os nossos colegas possam ter, eles não são como nós, eles não sentem como nós. E agora nós temos a consciência disso. A Ana Tereza também no Rio foi alvo de criminalização da advocacia, como nós costumamos dizer, na época da Lava Jato, pelo juiz Marcelo Bretas. E ela já escreveu sobre isso. Então, agora, com o caso da Juliana, ela tendo ciência disso, ela falou, a gente vai entrar. Porque ela é um membro nosso. Ela faz parte do nosso corpo. Então, a gente precisa estar junto. E foi uma coação no curso de um processo contra uma advogada. A Juliana foi atacada por ser advogada. Então, a Ordem é parte nesse processo. E ontem nós entramos efetivamente no processo dela, nesse sentido, por sermos parte desse processo. Muito justo. A OAB tem um papel histórico na defesa da democracia, na defesa da cidadania, no enfrentamento a todo tipo de violação de direitos humanos. Sim, e eu não poderia ser diferente. Parabenizo a atitude da OAB. Quero agradecer as duas e lamentar esse fato, Juliana, e vamos torcer aqui para que esse senhor Cláudio caia em si. Sim. E perceba o quanto mal ele está fazendo, principalmente a si mesmo. Exato, esse é o meu isso. pedido. Principalmente a si Eu acho mesmo. que o pedido é esse, que tenha consciência, que ele possa ter o coração tocado e que ele possa entender que não é assim que se resolvem as coisas. Não mesmo. Mas não mesmo. Mexeu com uma, mexeu com todas, tá? Olha aqui, a gente vai sair rapidinho pro intervalo e você não sai daí não, a gente ainda tem o encerramento do nosso programa. Um minutinho só, até já. Aí o like, dislike. Ah, meu Deus, eu preciso dar um like, dislike, olha aí. Você sabe aqui que nós temos o quadro like, dislike, né? Obrigada, Você disse que não estava falando, você falou, foi tudo. Outra sessão de Falou, terapia. Onde eu tive uma lá, outra aqui. Agora você vai ter o like e dislike pra você abrir seu coração. A câmera é aquela dali, vira, Ju. Pra cá, temos um quadro aqui, vou soltar uma vinheta. Você tem que dar um like e depois, na sequência, um dislike. É quem brotar na tua cabeça aí, tá? Eu solto uma musiquinha aqui e você pensa, quem vai receber seu like? Ou o que vai receber o seu like? E na mesma hora, quem vai receber o seu dislike? Ou o que vai receber o seu dislike? Também pode dar pra quem ou o que, tá? Vamos lá, solta aí, Vini. Like e dislike. Doutora Juliana Bonasa, para quem vai ser o like nesta quinta-feira, dia 12 de março? Meu like, sem dúvida nenhuma, vai pro nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Inevitavelmente tem que ser para ele o like. É o grande mestre, o né? grande autor de tudo. É verdade. E o dislike? Dislike vai para Satanás, inimigo das nossas almas, né? E todas as pessoas que ele aposta, exatamente isso. Satanás e suas legiões de demônios. Tá dislikeado. Muito justo. Sem perdão. E doutora Thaís, também vou botar a senhora para dar like Like aqui. e dislike. Fala comigo, doutora Thaís. Seu like. Meu like vai para a justiça. Tanto a justiça dos homens como a justiça de Deus. Tá certo. E o dislike? Covardia. Boa. Ponto.
Ponto. Isso aí. Obrigada às duas, Muito obrigada. brilhantes advogadas, pessoas das quais eu admiro e torço muito para que continuem prosperando e ocupando espaço de poder para o desgosto dos machistas. Isso aí. Vamos sair para o intervalo, já já a gente volta. Estamos